volta com o nosso Você Bonita para um assunto muito bacana. Vocês sabiam que as proteínas são grandes aliadas da nossa dieta e podem melhorar em muito a nossa condição, tanto com imunidade quanto aumentando também nossa massa muscular. E a gente vai entender o porquê de tudo isso, conhecer as proteínas magras e, claro, utilizá-las como uma diquinha para chegar no verão com um corpo mais bonito e mais magro para quem quer perder peso. Quem vem hoje é o dermatologista e ortomolecular, Dr. Hamilton Macedo. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Prazer recebê-lo. É nosso voltar aqui. Adorei essa pauta. Primeiro que eu sou louca por proteína. Adoro proteína. E segundo, porque eu acho muito legal quando a gente pode encontrar nos próprios alimentos essas fontes importantes, né, de nutrientes, sem ter que recorrer a remédio para emagrecer. Na verdade, os alimentos estão aqui, a gente tem que aproveitar também quando eles podem nos ajudar, principalmente a perder peso. Então, queria que você começasse dizendo a importância da proteína, por que de fato ela tem que estar presente na nossa alimentação. Aqui a gente está falando um pouco de proteína animal, mas tem proteína vegetal também, né? É assim, Carol, a importância da proteína é porque a proteína ela faz parte de todo o metabolismo do organismo. Por exemplo, quando você vai formar músculo, você precisa de proteína. Tá. E você começou a pauta já falando sobre remédios, a gente tem que ter cuidado com essas suplementações de proteína. Né? Então, assim, é muito mais interessante você ter uma dieta balanceada com proteína e só suplementar em casos específicos. Entendi. Então, a gente vai falar mais hoje, se deter, em falar sobre a proteína. Então, existem as proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Aqui na mesa tem vários tipos de proteína. Né? Então, por exemplo, a carne vermelha, ela tem proteínas e ela também é muito rica em ferro. Qual a importância da carne vermelha? É porque ela vai produzir o colágeno do corpo, né? Então, assim, grande parte do colágeno vem das proteínas de origem animal, né? Principalmente a carne vermelha. A carne vermelha, então, digamos que ela aumenta, então, essa produtividade de colágeno. De colágeno. Porque de nada adianta você passar um creme para estimular colágeno se você não tem esse colágeno. Entendi. É verdade. Vou estimular o que eu não tenho? Nossa, doutora, então assim, no caso, se a gente falar do frango também é uma proteína, também ajuda na produção de colágeno, mas bem menos do que a carne vermelha. Bem menos do que a carne vermelha. Sério? Sim, a carne vermelha. O que a gente não pode fazer aqui é uma apologia à carne vermelha, de você comer só a carne vermelha, né? Então, a carne vermelha, você comendo, por exemplo, 100 gramas 2 vezes por semana já é suficiente. Já é legal. Já é legal. Já vai dar um aporte bacana para a produção do colágeno. Porque a gente não pode esquecer também do salmão, por exemplo, que é uma proteína que tem ômega 3, 6 e 9, que também é importante para a longevidade, é importante para baixar o colesterol. Então, assim, você tem a ação da proteína e a ação do ômega 3, 6 e 9. Então, é importante. Por exemplo, os atletas é importante porque o ômega 3, 6 e 9, ele também tem importância no processo inflamatório, ele funciona como anti-inflamatório. Então, quando você faz esporte, você acaba fazendo microlesões e essas lesões podem ser reparadas pelos ômegas. Então, é você comer um alimento, uma proteína e ao mesmo tempo ela te ajudar. Também na formação da pele, né? Os ômegas também, eles participam da membrana celular, então prolonga a vida da célula. Por isso que se fala tanto hoje, os alimentos são enriquecidos com ômegas 3, 6 e 9. Agora, por exemplo, a gente citou o salmão. O salmão é um peixe até com alto teor de gordura, ele é um peixe, né, que tem até uma quantidade grande de gordura. Na dieta, como que você acha que a gente poderia colocar o salmão e não ganhar peso? Ele ficar assim, quantas vezes por semana? A tua pergunta é muito interessante. A gordura que tem no salmão é uma gordura boa. É dessa gordura que a gente estava falando, ômega 3, 6 e 9. Porque os ômegas são gorduras, né? Então, hoje em dia, as gorduras fazem parte da nossa alimentação. E quanto mais gordura, por exemplo, o ômega 3, 6 e 9, ele destrói a gordura visceral, né? A gordura que fica entre os órgãos, no fígado, né? Aquela gordura perigosa. Então, a gordura do salmão faz isso. O salmão é um alimento que é um pouco forte, então as pessoas às vezes não gostam muito. Então, o que é normal é você também introduzir, por exemplo, 2 vezes carne vermelha e 2 vezes salmão. Outros peixes que também seriam aí legais para a gente continuar nessa brincadeira de construção de colágeno, que eu achei isso o máximo. Isso é importante.
Na verdade, a gente tem que saber se o peixe ele vem criado em cativeiro ou de águas profundas. Entendi. Porque, por exemplo, um salmão criado em cativeiro, ele não tem muito ômega 3, 6 e 9. Entendi. Então, assim, todos os peixes, em geral, eles têm. Mas a gente tem que ter um pouco da procedência desse salmão. E o ideal é saber, de fato, de onde vem o peixe para consumir, né? A gente sabe que um peixe, quando não está legal, é perigosíssimo uma infecção alimentar, né? Agora, a gente falou muito, Carol, sobre as proteínas de origem animal. A gente sabe que tem vegetarianos assistindo o programa. Sem dúvida. É isso que eu ia te perguntar. Os vegetarianos não produzem colágeno? E aí? Produzem. Produzem. Então, as duas proteínas de origem vegetal é a soja e a quinoa, que estão aqui na mesa. Então, essas duas proteínas são os alimentos vegetais que são mais ricos em proteínas, né? Tá. Soja e quinoa, então. Soja e quinoa. Então, aqui, meninos, a soja nesse grande e a quinoa naquele vermelhinho ali. Eu vi que você vai dar uma dica hoje sobre hambúrguer de quinoa. É verdade, então, a quinoa nossa já tá aí. receita de hoje é o hambúrguer de quinoa, tudo de bom. Então, nesse caso, eles acabam fazendo o papel da carne vermelha ou ainda assim a carne vermelha é única nessa questão? A carne vermelha, ela tem uma concentração maior, principalmente de ferro, é o alimento mais rico em ferro. Mas assim, a proteína da carne vermelha não pode ser comparada com a proteína da soja e a proteína do quinoa. Tá. Então assim, as pessoas que são vegetarianos mais restritos, eles têm que ter um pouco mais de cuidado alimentar. São pessoas que precisam ir ao médico para ver a deficiência de vitamina, principalmente do complexo B, o ferro, né? Então a gente precisa às vezes fazer essa suplementação de alguns aminoácidos para melhorar o colágeno. Entendi. A gente faz essa suplementação tanto por via oral, como também através de cremes, né? A gente também pode... pelos cremes também. Aqueles que vão direto para a corrente sanguínea, que vão ser absorvidos rapidamente. Exatamente. Só que, doutor, por exemplo, a gente está falando aqui da soja e da quinoa. Quando a gente faz uma refeição, tá? Vamos pensar no almoço. Se a gente colocar duas proteínas juntas, isso é errado? Colocar, por exemplo, um filezinho, uma carne grelhada e um pouco de soja ou um pouco de quinoa, tá errado? Não tá errado. O que você tem que fazer é balancear então, a sua dieta. Se você é um atleta que está fazendo hipertrofia muscular, então a sua dieta tem que ter pelo menos 40% de proteína. Tá. Então você pode fazer a combinação de proteína. Então você pode comer a quinoa junto com a carne vermelha. Depende muito de como está a tua dieta, de qual é o que você quer. Por exemplo, você está fazendo uma dieta para aumentar a massa muscular, então você vai precisar de ter mais proteína. Se você já tem essa massa muscular e você está mantendo, então você pode comer de 25% a 40% na sua dieta alimentar. Tá. E o resto? Carboidratos, as gorduras, né? A gente não pode esquecer das oleaginoses, né? Que tem que introduzir, né? E também, então, são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. E as fibras, não podemos esquecer das fibras. As fibras também são importantes. Agora, chegou uma pergunta aqui bacana da Juliana. Ju, um beijo pra você. Ela pergunta, Carol, queria saber do médico o que ele acha das dietas à base de proteínas. Doutor, a gente já falou da dieta do CAN, inclusive o doutor veio aqui, né, quando ele estava no Brasil. Já falamos, a minha produção inteira segue a dieta da proteína, já conversei com várias pessoas. Você acha, já uma pergunta da nossa telespectadora, que a dieta da proteína, ela é eficiente sempre? Ou que numa fase da vida, para perder o peso mais rápido, de repente, ela pode ser eficiente e depois a pessoa tem que introduzir o carboidrato de novo e outros alimentos? Carol, eu tenho uma opinião bem sincera em relação a isso. Eu acho o seguinte, todas as dietas, não só da proteína, todas as dietas que são restritivas, a médio e a longo prazo, só tem um benefício para a pessoa, trauma. Porque o que acontece? Ó, meninas, a Camilinha tá olhando, prestando atenção. O que acontece? Essas dietas muito restritivas, elas acabam criando trauma nas pessoas. Então, assim, eu sou a favor de uma dieta balanceada, onde você pode comer todos os alimentos. Agora, eu concordo com você. Uma dieta hiperproteica por um período muito curto, em uma necessidade, por exemplo, a mulher chega no verão e ela vai comprar um biquíni, ela nota que ela está mais gorda, ela quer perder um peso rápido. Então, se ela tiver uma orientação e fizer uma dieta num curto espaço de tempo, eu acho que isso é como um incentivo inicial. Entendi. Mas eu não acredito, não acredito, só trauma que tem. Porque no final, gente, uma hora você tem que voltar a comer o carboidrato, né? E aí quando você come,
engorda, porque o corpo meio que desacostumou de comer tudo aquilo, é mais ou menos isso. Porque senão você vai viver de proteína, whey protein, você vai viver de frango e batata doce, que é o que se prega nas academias hoje em dia. Só falam da batata doce e do frango, né, doutor? A batata doce é um alimento maravilhoso, é um carboidrato de liberação lenta. Então, assim, é muito bom. O frango também. Porém, e a suplementação de proteína também, mas não só isso. Não dá pra viver só dessa maneira. Então, a gente falou aqui mais ou menos de um almoço. Vamos falar um pouquinho do café da manhã? Eu tô vendo o queijo branco ali. Queijo branco é bacana? A gente pode trocar o queijo amarelo pelo queijo branco? Deve, porque todos os queijos amarelos são mais ricos em gordura. Gordura ruim, gordura que aumenta o colesterol. Então, o queijo branco, tem ovos ali, que é muito bom para o café da manhã. Ah, é? Ovo no café da manhã é bacana? É bacana. É o café da manhã de hotel, né, que a gente brinca, que tem os ovos. Então, é legal comer um ovo agora que não seja frito, né? Cozido. Cozido. E por que ele é bacana no café da manhã? Porque o ovo, ele é muito rico em albumina. E a albumina é uma proteína que você vai precisar ao longo do dia. Principalmente que você vai fazer seu treinamento de academia. Então, assim, já de manhã você ter uma proteína à base de albumina é interessante para você. Olha que bacana. Então, aquele ovinho, muitas crianças, né, têm o costume, as mães servem aquele ovinho cozido, tal, bonitinho. O ovo inteiro, não só a clara. A gema não só a clara, clara. A gema é clara. De manhã, então, primeira dica do doutor, ovo de manhã, claro que cozido, não frito, hein, gente, pelo amor de Deus. Ou, de repente, feito na panela sem nada, sem óleo, sem nada. Exatamente. Aí pode. Pode. E o queijo branco? Então, é legal a gente trocar mussarela, queijo prato, pelo queijo branco. Pelo queijo branco. Eu já ouvi, doutor, então não sei se é verdade, me diga, que uma fatia de mussarela light pode ter menos calorias do que uma fatia de queijo branco. Isso... Eu acho que a gente tem que se preocupar, Carol, não só com a caloria, como com o valor nutricional do alimento. Ah, entendi. A gente não vive a célula, ela não vive de calorias, ela vive de valor nutricional. Então, eu tenho que ver o valor nutricional. Um queijo branco tem um valor nutricional maior do que um queijo mussarela light. Entendi. Então, nesse caso, a melhor escolha. A melhor escolha. Peito de peru é bacana, trocar ao invés do presunto, peito de peru? Sim, peito de peru. Se for o presunto magro, também pode. Ah, o presunto magro também pode. Então, isso a gente também tem que estar atento. Se ele for mais magrinho, não tem problema nenhum. E nesse caso, no café da manhã, tem que ter carboidrato? Tem que ter carboidrato. A gente tem que imaginar que a refeição tem que ter carboidrato, proteína, fibra e gordura. Tá. A fibra a gente pode conseguir com carboidrato também, se for um carboidrato integral. Uma dica boa é você pegar o queijo branco, pode ser um ricota, por exemplo, e colocar uma colher de azeite extra virgem, bater e passar no pão. Então você já tem a gordura, que é a gordura boa, né? Que a gente fala da gordura, é uma gordura que vai aumentar o metabolismo da gordura que você tem para você perder. Então uma colher de azeite a 2 por dia, tanto vai fazer teu intestino funcionar, como vai queimar calorias, vai queimar gordura. Olha que bacana. É a gordura que queima a gordura. Antes de irmos para as dicas, para a gente fechar com as suas dicas, aliás, eu quero fechar não só com as dicas, eu vou contar para vocês todas as celebridades que o doutor atende. Ai, curiosidades aqui no Você. Adoro isso. Tem uma lista aqui de uma mulherada bem bonita que são pacientes aqui do doutor, a gente já vai contar. Doutor, seguinte, para fechar, para a gente entender em cada refeição essa proporção proteína-carboidrato, para não errar. Como que a gente calcula? Tem aquelas regrinhas, uma mão aberta de proteína, uma mão fechada de carboidrato, isso é legal? Você divide o seu prato em 4 quadrantes. Ok. Tá, vamos lá, vamos imaginar o prato, então dividimos em 4. Em cada quadrante você coloca uma composição dessa. Ah, então proteína em um, carboidrato em outro, fibra em outro e gordura em outro. E gordura em outro. Essa de gordura a gente pode pôr a salada com azeite. Exatamente. As oleaginosas. Adorei. E aí não tem erro. Então não tem como ficar, não tem como desbalancear. Quando você pensa... Você corta você faz um corte imaginário no seu prato, em cada quadrante você põe um alimento. Gente, segredo das famosas. Quer saber por que segredo das famosas? Eu vou contar pra vocês. Primeira famosa, paciente do doutor aqui, vou contar. Mariana Weikert, ela mesmo? Aí, vamos ver, tem imagens aí? Gláucia, se você quiser, você pode colocar a ordem que você tem aí, eu conto daqui quem são elas. Também tem isso, a gente tem fotinho delas pra você. Ali, ó. Linda, 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 linda. Você cuida da dieta dela então, doutor? Cuido. Ela tá um espetáculo. Eu vi outro dia ela no shopping, ela tá um espetáculo. Ai, acabou de ter neném, tá inclusive na revista, neném fofo. Carol Trentini. Carol Trentini. Você cuidou da gravidez? Cuidei. Eu fiz o tratamento dela durante a gravidez pra evitar manchas, as coisas que a gente faz. Olha, que bacana. E também cuidei da alimentação. Da alimentação. Ela tá super magrinha. Super magrinha. O neném nasceu agora em agosto, ela já tá nas fotos
super magrinha, linda Carol Trentini. Fernanda Mota, vi que tá grávida. Tá grávida, tô cuidando dela você também. Tá cuidando dela ela é minha também. amiga pessoal também, Nossa, Carol. e magérrima, corpo lindo. Primeiro filho, né? Primeiro filho. Parabéns, Fernanda Mota, eu vi na revista que tá grávida, muito legal. Mirela Santos, esse corpo também, vou te contar. Toda durinha, músculo, tudo. É difícil conquistar um corpo desse, doutor? Não, você tem que ter disciplina. É disciplina, a palavra-chave é disciplina. E é alimentação e atividade física. Alimentação, atividade física. Eu falei no programa anterior, meditação também é muito importante, lembra, Carol? A Mirela faz um pouco de meditação? Faz um pouco de tudo. Olha que legal, gente. Vamos pensar nisso também, incluir meditação pode ser muito bacana. Débora Falabella, também é paciente do doutor. Tem fotinho, Débora Falabella? Olha lá. Também rostinho fininho, magrinha, sucesso, que foi, aliás, tô com saudades da última novela que ela fez, como chama mesmo? É a Nina da novela, como é que chamava a novela mesmo, gente? Eu esqueci. Avenida Brasil, isso mesmo, saudades, né? Porque tá um horror a novela agora, gente, desculpa o comentário, mas é verdade, Avenida Brasil, muita saudade da Avenida Brasil. Próxima, Cíntia Falabella, também, olha lá, irmã, né? Irmã, acabou de dar luz também agora. Também, nenê, olha que bacana, parabéns, irmãs. Ah, mentira, Claudinha Leite? Sim. Ai, que tudo, doutor. Claudinha Leite, paciente do doutor também. Ah, não, de todas essa é a preferida, Claudinha Leite, né, Camilinha? O corpo da Claudinha Leite é o corpo, então eu falo assim, esse eu quero ter. Como é que é também? É atividade Disciplina. física e disciplina? Ela come direitinho. Come. Danada é bonita, né, gente? Olha que bacana. Claudinha Leite. E você cuida do Ceará e do Vesgo lá do Pânico também? Do Pânico também. Olha que bacana, cuida do casal, né, da Mirella e do Ceará e do Vesgo também. Parabéns, doutora, aí pelas celebridades, todos impecáveis, né, todo mundo se cuidando. Eu quero fechar, então, com aquelas dicas que não podem faltar e que, com certeza, esses seus pacientes famosos já seguem. Diga lá, doutor. A principal dica que eu queria falar é sobre, já que a gente está falando de proteína, sobre a última refeição. Tá. Então, a última refeição... Seria o nosso jantar. Seria o nosso jantar. Então, essa refeição tem que ser mais proteica. Então, aí é onde a gente entra uma exceção. Então, você tem uma dieta com mais proteína, por quê? Quando eu como carboidrato ou fibras, a minha glicose sobe, porque carboidrato é glicose. Se a glicose sobe na corrente sanguínea, o organismo lança a mão da insulina para jogar essa glicose dentro da célula. Isso é um processo normal e fisiológico do organismo. Só que quando essa insulina sobe, ela diminui a liberação do hormônio do crescimento. Então, se a minha última dieta é com bastante proteína, carboidrato, eu vou liberar muito açúcar, eu vou liberar muita insulina e, consequentemente, eu vou liberar pouco hormônio do crescimento. Entendi. Então, consequentemente, eu não vou crescer o meu músculo e eu vou envelhecer, porque o hormônio do crescimento é um bálsamo, é um tônico para a vida. Então, o famoso GH. O famoso GH. Né? Para quem não conhece, o hormônio do crescimento então é o GH. Então, para liberar mais GH, para crescer músculo, para emagrecer, porque o GH aumenta o metabolismo, a última dieta tem que ser com mais... A última refeição tem que ser com mais proteína. Pode ter um pouquinho de carboidrato? Sim, pode ter. Principalmente se é aquela pessoa que fez atividade física à noite. Tá. Na primeira hora depois da atividade física, ele pode comer um pouco de carboidrato. Tá. Mas a dieta à noite realmente tem que ser mais proteica, tem que ser uns 80% de proteína. Para 20% do resto. Para 20% do resto. Aí olha esse que prato dica, hein, gente? não vai ser só um meio quadrado do demais e o globo de proteína. 3/4 de proteína e 1/4 ali do resto. Do resto. Pode ter bastante salada também. Pode ter bastante salada. Normalmente uma salada com folhas, porque a gente tem que ter cuidado com os legumes que tem proteína. Tá. Né? Então, uma salada de folhas e uma carne, por exemplo. Uma salada de folha, carnes e um queijo branco, por exemplo. Tomate pode? Ou tomate, ele acaba sendo rico em carboidrato? Rico em carboidrato. Mas se você tem vontade e fez atividade física, você pode comer um pouco de tomate. Pode comer. Agora, legumes em geral também temos que tomar cuidado. A abobrinha, mesmo que seja berinjela, que a gente fala, ai, berinjela, tô magrinha, é carboidrato. É carboidrato. Tem que tomar cuidado à noite também. Tem que tomar cuidado. Gente, que tudo isso... Olha, prestem bem atenção. Aí você já pensa naquela massa, a massa tudo errado. Então, molho de tomate, massa, tudo carboidrato. E a gente falou muito no início, acho que a gente falou antes, foi sobre a meditação. Então, uma curiosidade, quando eu medito antes de dormir, eu libero endorfinas no cérebro e essas endorfinas, elas vão fazer com que você libere mais hormônio do crescimento. Então, além de comer mais proteína à noite, meditar à noite faz crescer músculo e rejuvenescer.
Que show! E dormindo bem, melhor ainda. Uma noite E a de sono bem principal dormida. a dica, eu como dermatologista e sabendo que o Brasil é o segundo país de maior incidência de câncer de pele, aplicação de protetor solar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, todos os dias, mesmo quando a gente não vai se expor ao sol. Exatamente. Aqui nesse estúdio, por exemplo, a gente tem bastante sol. Verdade. De luz artificial. Essa luz aqui que a gente queima, chama de né? luz visível. É, e faz mal, né? Faz mal e pigmenta a pele, Tem que deixa proteger. manchado. Doutora, eu só posso te agradecer, você arrasou. Vocês viram as dicas, meninas, pro resto da vida, hein? Não dá pra perder, meninas e meninos, porque essa dica serve pra todo mundo. Nossa. Quero agradecer mais uma vez, doutora Hamilton Macedo, que é dermatologista e ortomolecular, cuida de celebridades belíssimas, então essas dicas são valiosas, guardem todas. Quer entrar em contato, quer saber mais do trabalho, tirar dúvidas de proteínas e outros assuntos dessa área, www.hamiltonmacedo, tudo junto.com.br, hamiltonmacedo.com.br. Doutor, parabéns. Arrasou. Obrigado pelo convite. Te espero para outras dicas. Tranquilo. Obrigada. De nada. Que todos vocês viram isso? Nossa, não dá para perder tempo. Agora é o seguinte,